Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia, com o tema Amor e Perdão, que é o que recebemos do nosso Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative lá o sininho do YouTube para que você possa receber as atualizações. Temos colocado algumas coisas lá bem interessantes e principalmente os vídeos, assim que ele seja colocado, você já receba, ok? Compartilhe, ore, faça parte do nosso ministério, orando, compartilhando, enviando para outras pessoas, e não se esqueçam de nós em suas orações. Meus amigos, hoje chegamos à Epístola aos Tessalonicenses, ou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Ainda muito cedo, Paulo escreve a Epístola aos Tessalonicenses. Na verdade, Gálatas e Tessalonicenses são as duas primeiras cartas, com certeza. Alguns autores defendem que é Gálatas, a maioria deles, a primeira, e alguns defendem que é Tessalonicenses, porque as duas foram escritas entre o ano 50 e 51, ainda bem no começo do ministério apostólico de Paulo. A cidade de Tessalônica, para onde Paulo envia a carta, da igreja que estava localizada na cidade de Tessalônica, era um importante porto comercial. Era uma cidade voltada realmente para o comércio, lá na cabeça do Golfo Termaico. Ela se localizava numa estrada principal, ou na estrada principal que ligava Roma ao Oriente, a chamada Via Ignácia. Então, era uma cidade já com um grande fluxo de pessoas por fazer parte da principal rota de acesso para o Oriente. Mas mais do que isso, ela era a capital da Macedônia. A igreja que Paulo fundou em Tessalônica é aquele episódio interessante que Paulo tinha desejo, agora começa a pedir a Deus orientação, ele queria partir para uma direção, mas ele recebe numa visão, de um homem que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai para lá. E ele começa a sua missão pregando na sinagoga de Tessalônica. Ela é tão no começo, essa carta, e a igreja em si, que Paulo ainda tinha a estratégia de ir primeiro para as sinagogas e das sinagogas pregar o evangelho. Mas o que acontece? Ele prega por 3 sábados na sinagoga de Tessalônica, muitos judeus se convertem, muitos gentios e um grande número de mulheres de qualidade, ou seja, em Tessalônica havia um grande número de mulheres muito ricas. Não é que quem é rico tem mais qualidade do que quem é pobre, mas era o jeito deles falarem na época, mulheres que têm dinheiro, né? Grandes damas da sociedade, num aspecto aí realmente de status. Só que isso chama a atenção dos judeus mais ortodoxos e começam a perseguir a Paulo, e ele é expulso, ele é perseguido, ele tem que sair às pressas de Tessalônica. Ele não queria deixar a igreja, ele tinha uma preocupação muito grande, ele não queria deixar a igreja lá desamparada. E aí ele envia Timóteo para tentar dar um auxílio aos irmãos em Tessalônica. Depois Timóteo volta. Paulo estava em Corinto e ele envia Timóteo, e quando Timóteo volta e encontra com Paulo, ele dá grandes notícias a Paulo. Ele diz: olha, Paulo, o medo que você tinha de eles, por causa da perseguição, esmorecerem, eles não tinham uma raiz muito funda, aconteceu o contrário, a igreja se desenvolveu, o amor, a fé deles é impressionante, a igreja está pujante, a igreja está firme. Então Paulo escreve a primeira carta de Tessalonicenses. Depois, 6 meses, ele recebe novas informações da igreja e ele escreve a segunda carta de Tessalonicenses. Então, quando ele escreve, ele estava durante a sua segunda viagem missionária, e o tema específico, ou o tema principal da carta, é: a iminência da vinda de Cristo traz conforto na hora da provação e alerta para a necessidade de vigilância. Na verdade, quando Timóteo volta, ele diz que os irmãos de Tessalônica, os membros de Tessalônica, os crentes em Tessalônica, estavam muito tristes, porque eles ansiavam pela vinda de Jesus, eles estavam vigilantes, eles inclusive acreditavam numa vinda imediata de Jesus, mas vários deles foram mortos.
e eles tinham medo de que os irmãos que morreram não participariam da volta de Jesus. Eles estavam tristes, porque aquelas pessoas que morreram antes não poderiam participar dessa festa que seria a volta de Jesus, que eles esperavam ansiosamente por isso. Então, Paulo começa a escrever a Tessalônica e diz: olha, os mortos ressuscitarão primeiro e virão com Cristo, depois Cristo vai arrebatar a sua igreja, nós vamos encontrar com ele no alto, vai ser uma grande festa, pode esperar, e ele está vindo. A partir daí, ele começa a dar também algumas orientações. Então a carta é dividida basicamente em duas partes. Primeiro, uma parte de incentivo à igreja de Tessalônica, capítulos 1 a 3, e depois algumas exortações, capítulos 4 e 5, alguns conselhos práticos. Paulo começa a sua carta falando da fidelidade dos tessalonicenses. Ele dá graças a Deus pela fidelidade passada, ele dá graças a Deus pela fidelidade presente, e ele faz em forma de oração, dizendo: e eu oro para que vocês continuem permanecendo fiéis ao Senhor, mesmo em meio a perseguições. Depois ele exorta a questão da santidade. Ele vai trabalhar a questão da santidade. Por quê? A igreja de Tessalônica ela era formada por um grupo pequeno de judeus. A grande parte era gentios. E se membros judeus de outras igrejas deram trabalho a Paulo, com relação aos judaizantes, com relação a uma volta ao judaísmo, a questão da lei, a questão das práticas, né, do cerimonialismo, do ritualismo, do legalismo, esses não tinham nada a ver com isso, eles pouco se importavam para ritualismo, para legalismo, mas, ao passo que os judeus teriam uma forte tendência a esses problemas, eles teriam uma vida ascética, uma vida prática, uma vida piedosa muito grande, porque desde pequeno a criança é ensinada a honrar ao Senhor no seu próprio corpo, a não se prostituir, a evitar uma vida licenciosa, mas os gentios não. Então, para os gentios, para os pagãos, que é assim chamados, né? Paulo chama de gentios, a Bíblia chama de gentios, aqueles que não tiveram uma vida desde o início criada na doutrina do Antigo Testamento, como os judeus, por exemplo, eles encarariam as relações sexuais, as relações, os prazeres da carne de uma forma muito natural, como parte da vida, como algo que pouca diferença faz em relação à sua vida cristã. A mente é para Deus e o corpo é para mim. Então Paulo vai trabalhar muito a questão da santidade cristã. Depois ele trabalha a questão do amor fraternal, deles permanecerem, né, em amor, cuidarem uns dos outros como já vinham fazendo. E por fim ele exorta sobre a vinda de Cristo. E aí ele resolve o problema da tristeza dos tessalonicenses dizendo: olha, aqueles que morreram vão voltar com ele. Aqueles que morreram verão o Senhor primeiro. Você não precisa ficar triste, eles já estão com o Senhor. E aí ele alerta para a vigilância, né? A necessidade de vigilância, de estarmos preparados para a vinda de Jesus. E depois ele dá várias exortações práticas já no finalzinho da sua carta. Por exemplo, não retribuir o mal com o mal, mas retribuir sempre o bem. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não que seja possível isso, mas lembre-se, o mesmo cuidado que nós devemos ter com uma churrasqueira, com o fogo, ou seja, vigilantes, zelosos, abastecendo, né, ou seja, alimentando, buscando cada vez mais que tenha novas experiências ali no fogo, no caso uma nova lenha, na nossa vida, novas experiências. Paulo diz: olha, não apagueis o espírito. Não que seja possível apagar o espírito, mas que você não se acomode, essa é a palavra. Julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. São vários conselhos práticos que Paulo vai dar aos Tessalonicenses e depois ele conclui a sua carta. É muito interessante quando pensamos numa igreja como Tessalonicenses. É muito interessante quando pensamos na nossa situação, como é parecida às vezes com os Tessalonicenses. Por quê? Eles tiveram pouquíssimo tempo ao lado de Paulo. Tiveram que desenvolver a sua vida, tiveram que desenvolver a sua caminhada com Cristo praticamente sozinhos, tendo
os escritos antigos como amparo, porque o Antigo Testamento já estava todo escrito, e tendo a carta que Paulo enviou para eles, a primeira e depois a segunda, como o seu amparo. Mas mesmo assim, eles foram pessoas que souberam escolher um lado, porque eles entenderam: a mensagem é verdade? É. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Então eu preciso seguir. Ah, mas tem gente morrendo. Mas eu preciso seguir. Ah, mas a minha vida está em risco. Mas eu preciso seguir, porque eu descobri algo que vale a pena, inclusive morrer. Então eles estavam morrendo, eles estavam seguindo, eles estavam batalhando, mas eles estavam crescendo, eles estavam vencendo, eles estavam sendo conhecidos em toda aquela região pela sua vida, pela sua fidelidade. Paulo diz: olha, reconhecendo, irmãos, a vossa eleição, porque o evangelho nosso não chegou a vocês somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e assim como sabeis ter sido o nosso procedimento, com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, mesmo em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha que bênção, ser reconhecido como alguém que mesmo em meio à perseguição, mesmo nas dificuldades, mesmo com a situação desfavorável, manteve a fé. E agora poderia ser um modelo, inclusive, de incentivo a outras pessoas que estavam talvez sofrendo perseguições também em outros lugares. O tema da nossa campanha é amor e perdão. Os Tessalonicenses souberam receber o amor e o perdão de Deus e colocar em prática na sua própria vida, de tal forma que quando Paulo, preocupado com eles, recebe as notícias, há nele um regozijo, há nele algo maravilhoso. Ele diz: olha, eu dou graças a Deus pela fidelidade de vocês. Mas ao mesmo tempo, precisamos falar aquilo que Paulo diz: olha, mas permaneçam firmes. A carta aos Tessalonicenses, vários textos falam sobre a volta de Jesus de uma forma mais... o dia do Senhor virá, né? Mas Paulo fala de uma forma muito clara, e a primeira vez é justamente em Tessalonicenses. E ele diz: olha, irmãos, vocês precisam estar muito vigilantes, porque o Senhor Jesus, ele voltará, ele virá. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, está lá no capítulo 4 de Tessalonicenses, assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo não está dizendo que ele ficaria vivo, mas ele está dizendo nós, no sentido de os crentes que estiverem sobre a terra na época da vinda do Senhor. Isso é um jeito de falar, ele se inclui, porque se ele estiver vivo, é uma possibilidade real, ele não sabe o futuro, então ele está se incluindo, que ele não pretende ficar de fora de jeito nenhum, mas ele não está condicionando a que ele estivesse vivo. Ele diz: nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram voltarão. Existe uma vida muito maravilhosa, uma vida junto com Jesus. Então não é a morte física, não são as dificuldades nessa vida, não são as situações que nós passamos aqui, mas o Senhor mesmo, dando a palavra, descerá dos céus, os mortos ressuscitarão com ele, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele até o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre no Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, todos nós temos dias ruins, todos nós temos dias maus, todos nós temos momentos em que a nossa vida ela é difícil, é preciso repensar. E se nós formos ceder à tentação do nosso coração, aos sentimentos, nós achamos que acabou, que não tem mais jeito, que é o fim, que estamos perdidos. Paulo diz: consolai-vos com esta palavra. O Senhor vai voltar, Ele vai buscar você, Ele não se esqueceu de você, Ele um dia virá e vai buscar a sua igreja, e aqueles que morreram virão com Ele. Então, de uma forma ou de outra, se estivermos vivos, e eu acredito piamente que estamos muito próximo disso,
Não falando simplesmente como Paulo, se acontecer uma possibilidade, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que os sinais estão se cumprindo. E você, se estiver aqui em São Miguel, se assistir esse vídeo a tempo, todos os domingos às 9 da manhã, estamos estudando sobre a volta de Jesus. Você é nosso convidado na Igreja Batista Boas Novas, em São Miguel do Iguaçu. Esse curso eu ainda não estou transmitindo, então se você quiser tem que ser presencial, tá bom? Mas vai ser muito bem-vindo se quiser comparecer. Mas os sinais estão aí, a volta de Jesus é iminente, ele está próximo, ele está muito próximo. Então não é tristeza, não é tribulação. Paulo chega a perguntar na carta aos Romanos: o que nos separará do amor de Deus? Será a angústia, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nem a morte, nem a vida, nem os principados e potestades, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso significa nem Satanás, nem demônios, nem o seu próprio querer, nem os vícios, nada. Entregue-se a Jesus e experimente uma certeza: você já é vencedor, você é mais que vencedor por amor daquele que vos amou, porque o Senhor voltará, ele virá nos buscar, e ele fala: consolai-vos nessa esperança. Porque nós temos a certeza que assim como ele prometeu que viria, e ele entregou a própria vida, ele prometeu que vai voltar. Então se prepare e esteja certo. É preciso estar preparado. Quando o Senhor voltar, é preciso estar preparado. Então que Deus nos abençoe e que você realmente escolha o seu lado, assim como os Tessalonicenses, ainda que em meio a dificuldades, provações, perseguições, o que for, ainda que você ache que você sozinho não é capaz. E deixa eu te dar duas verdades: primeiro, você realmente não é capaz sozinho, como eu não sou, mas segundo, nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo de Deus está conosco e o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Então nós temos a garantia da vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.